Fala aí galera, estamos aqui no Projeto X, projeto que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o mestre Douglas Knupp e vou continuar aqui com a nossa aula de literatura. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que é o arcadismo, o segundo movimento literário que vamos ter aqui no Brasil. Gente, vamos começar a pensar um pouco no contexto do arcadismo. Primeiro de tudo, o arcadismo ele nasce como uma crítica organizada ao barroco. Lembra que a gente falou do barroco na outra aula? Então, o barroco ele vai ser um movimento que nasce a partir do Renascimento, que foi a recuperação da arte clássica, né, greco-romana. Só que os artistas barrocos, por diversas motivações, eles vão exagerar na sua arte. Vai ser uma arte muito de muitos exageros, de coisas ditas pelos artistas árcades, né, de coisas inúteis, né? Então eles vão criar um movimento cujo objetivo vai ser enxugar a arte barroca e recuperar os ideais do Renascimento e, portanto, os ideais da arte clássica. Beleza? Algumas das coisas, algumas das críticas, a principal crítica vai ser pautada realmente em cima do exagero e, como a gente vai ver, em cima da ideia de Deus. Gente, o barroco ele nasce como um movimento da Contra-Reforma. Lembra que a gente falou da Contra-Reforma da Igreja Católica? Então, a arte barroca ela vai ser uma das armas, né, junto com a Inquisição e tantas outras coisas, da Igreja Católica tentar recuperar o seu poder. Beleza? Só que aqui a gente está vivendo no século XVIII, um século que vai ser marcado por um movimento chamado Iluminismo. Com certeza vocês já ouviram falar isso em algumas aulas de história. O Iluminismo é um movimento que vai começar a colocar o pensamento, a razão, a ciência como a explicação para a nossa vida. Cada vez mais a entidade divina, né, vai saindo de cena e a gente vai ter um mundo baseado no antropocentrismo, ou seja, um mundo que consegue explicar as coisas através da razão e não uma entidade lá em cima que criou tudo isso aqui. Então a ciência começa a ter um papel decisivo nesse novo modo de entender o mundo. Então você vai ter um movimento, o iluminismo vai ser um movimento que vai abarcar diversas áreas, né? Inclusive a filosofia. Então você tem uma frase de Descartes muito famosa, chamada que é penso, logo existo, ou seja, o pensamento é aquilo que me faz existir, né? Lembra que a gente falou da Idade Média, né? Aquelas com as classes sociais muito bem demarcadas, né? Qual é a justificativa para aquilo? Deus quis. Mas por que eu sou pobre? Por que eu não tenho sangue azul? Não, porque Deus quis. Não, agora não existe mais essa explicação. As pessoas estão pensando, elas não estão mais aceitando aquilo que Deus simplesmente quis ou aquilo que alguém falou que Deus quis. Beleza? Você vai ter a publicação de uma obra muito famosa chamada Enciclopédia, que vai unir pensadores diversos, incluindo o próprio Descartes, Voltaire, Rousseau, né, que a gente vai ver aqui como é que Rousseau influenciou esse movimento árcade, e Montesquieu. Lembra Montesquieu citado pelo mestre Zeboni, né, na minha opinião, a melhor aula do Projeto X até hoje, em que eles falam da estrutura política brasileira, e ele começa falando sobre Montesquieu. Montesquieu foi o cara que pensou nos três poderes. Galera, isso foi há 300 anos. Isso até hoje as pessoas estão usando e a maioria dos países do mundo se pautam, né, na concepção dos três poderes de Montesquieu: o executivo, o legislativo e o judiciário. Beleza? Para vocês verem como é que isso ainda tem muita credibilidade até os dias de hoje. E aí você vai ter um movimento, o movimento artístico de forma geral, né, que começa como sempre na Europa, chamado neoclassicismo. Galera, um novo classicismo. Vamos recuperar de novo a arte clássica. O braço literário do movimento neoclássico, né, vai ser o que a gente chama de arcadismo. Beleza? Gente, até é interessante a gente pensar, né, de onde vem a palavra arcadismo. Vem uma lenda grega da Arcádia, que era um lugar onde viviam pastores gregos em perfeita harmonia e eles faziam duelos de poesia. Então, assim, é uma cena bem típica da realidade que o arcadismo vai ajudar a construir para o século XVIII. Uma realidade de muita simplicidade, de moderação, equilíbrio. Então você tem uma vida
mais tranquila. A ideia é você ter uma vida tranquila, uma vida sem muita movimentação, sem muito barulho. Vamos pensar, né, que a gente está aqui no século XVIII, e aí pensar bastante, passando a princípio no contexto Europa, né? Você está sendo atacado pela Revolução Industrial, né? Então você tem um monte de coisa acontecendo no mundo e o ideal neoclássico, e aí o braço literário, né, que vai ser o arcadismo, ele vai falar o seguinte: cara, deixa essa cidade de lado, vamos buscar uma vida tranquila em outro lugar. Então essa vai ser a concepção que vai pautar esse movimento artístico chamado de arcadismo ou neoclassicismo. Algumas pessoas vão se referir à arte literária desse momento, ao invés de arcadismo, vão falar em neoclassicismo. Gente, então vamos conferir algumas características desse movimento arcade. Vem pra cá comigo. Vamos pensar aqui, né? A primeira delas, como a gente falou, né? O barroco era uma arte muito exagerada, né? Uma arte que exacerbava a existência, que problematizava muita coisa. Então, o primeiro ideal vai ser o inutilia truncat. Professor, que língua é essa? Gente, isso aqui é latim, isso aqui significa cortar o inútil. Vamos enxugar aquilo que a gente está falando e vamos ser claros, né? Esse era o ideal neoclássico, o ideal arcade. Mas professor, por que latim? Galera, vamos pensar uma coisa. Quando a gente fala em arte clássica, né, aquilo que remete a gente é a realidade greco-romana, ou seja, vamos voltar a como era a sociedade grega e a sociedade romana. Tanto que arcadismo vem daí, né, da Arcádia, da Grécia, como eu falei anteriormente. Gente, quando a gente fala em Grécia, a gente está falando de um país, né, de uma região pautada pela democracia. E quando a gente fala em Roma, a gente pensa em república. Professor, no século XVIII o que a gente vivia? Monarquias absolutistas. E o barroco, né, ele vai ser uma arte do clero, uma arte, né, que surge como um artifício da Igreja Católica de recuperar os seus fiéis. Bom, o clero e a nobreza, a gente sabe, eram um em carne, né, galera? Eles estavam no poder e eles queriam se manter no poder. Então, o arcadismo e o neoclassicismo, de maneira geral, ele vai... E aí a gente está falando aqui de um período um pouco antes só da Revolução Francesa, né? Que vai ser uma revolução que coloca a República no poder e começa a querer instalar uma democracia. Então, o movimento arcade ele vai opor, né? Vai colocar o seguinte: nós queremos uma arte enxuta, porque essa arte barroca ela é exagerada, como a nobreza é exagerada. São pessoas que vestem roupas caríssimas, que se enchem de ouro. Então você tem uma oposição clara entre um barroco exagerado e um neoclássico que quer uma república, que quer a democracia, uma coisa mais enxuta. Vê que a arte aqui é usada para politizar um movimento social muito mais amplo, muito maior, que vai culminar com a Revolução Francesa na Europa e também com a Revolução Americana aqui na América, né, que é a independência dos Estados Unidos. Beleza? Então o arcadismo ele vai ter um questionamento político fortíssimo atrelado a ele. Aliás, não só o arcadismo, como o neoclassicismo em geral. Tá? Então é importante que a gente pense assim. Daí, o primeiro ideal é esse: vamos cortar o inútil, vamos cortar o exagero, porque o exagero é uma coisa nobre. E ele vai falar o seguinte: a arte é uma cópia da natureza. E aqui a gente vai ver um pensar a natureza como algo bom, né? O Rousseau, nesse momento, vai colocar a teoria dele do bom selvagem. Né? Ele diz que a gente nasce bom e é corrompido pela sociedade. Né? E a gente vai ver que isso tem muitos desdobramentos, tanto no arcadismo e principalmente no romantismo, que vai ser um movimento que vai vir depois desse. Então aqui a natureza vai ser sempre uma coisa amena, sempre uma coisa que faz bem ao homem. E aí a partir disso a gente tem o ideal da aurea mediocritas. É que esse mediocritas, gente, vem de média, ou seja, vamos viver uma vida moderada, uma vida equilibrada, uma vida sem exageros. Como?
E aí a gente vai continuar, né, conversando. O ideal aqui do amor galante. Gente, o que é o amor galante? É aquele amor que pega na mãozinha, né, que leva para passear a sua donzela. Um amor sem essa ideia do sexo, sem essa ideia da corrupção que é criada em cima disso, né? É um amor bem fiel e um amor bastante idealizado, mas de um romance, né, de uma relação a dois que existe, né? E aí que o ideal do Carpe Diem. Ah, professor, mas o Carpe Diem não era um ideal barroco? Eles não queriam lutar contra o barroco? Sim, só que o ideal barroco, lembra? Era sempre aquela ideia do choque. Eu aproveito o dia ou eu penso que eu tenho que buscar a salvação. Aqui não, a salvação não existe. Eu estou num mundo iluminado, eu estou no mundo do iluminismo. Deus não é mais uma questão para mim, eu quero aproveitar o dia. Só que isso não significa sexo, drogas e rock and roll, né, galera? Os caras vão aproveitar o dia deles do jeito deles. O jeito deles era como? O amor galante, uma vida amena, beleza? Como que eles vão chegar nessa vida amena? Você vem aqui, ó, o ideal do fugere urban, ou seja, fugir do urbano, fugir da cidade, aqui, excesso de movimento, excesso de barulho, né? E aí, qual vai ser... E aí, assim, gente, aqui a gente está falando no mundo, no Brasil, pensando no contexto brasileiro, isso aqui veio, antes, né, da vinda da família real. Então a gente adaptou, né, esses ideais aqui ao contexto europeu, né? Um contexto europeu altamente já urbanizado. Aqui você tem, os caras vão querer o quê? Vamos fugir para o campo, né? Vamos buscar um locus amoenos, um lugar ameno, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, onde a gente possa viver tranquilamente. E aí você vai ter o ideal do bucolismo. Lembra uma aula do Gabriel Feitosa que ele fala que estamos aqui no nosso estúdio bucólico, né? Um estúdio perto da natureza em que você ouve o cantar dos passarinhos e a ideia da vida no campo, aquela vida tranquila, aquela vida calma do campo, aquela coisa bucólica com árvores, com copas, né? Vastas e um lugar tranquilo onde você pode fazer o pastoralismo. Então você vai ver, principalmente na obra do Tomás Antônio Gonzaga, aqui no Brasil, aliás, em língua portuguesa, é considerado por muitos o maior poeta em língua portuguesa do movimento Arcade. Você vai ver uma realidade bem pastoreira, ou seja, uma realidade pautada no campo, né? Em que você tem um pastor de ovelhas que leva suas ovelhas para pastar. Enquanto elas estão pastando, ele vai fazer o quê? Nada. Ele senta, ele pensa na vida, ele olha para sua amada, e é isso, uma vida tranquila, uma vida calma, sem aquela movimentação, sem gritaria, sem barulho, né? E aí a gente vai falar muito nesse momento do chamado fingimento poético. Por que fingimento poético? Galera, nenhum poeta desses vivia no campo. Nenhum desses caras renunciou, né, ao movimento da cidade, às coisas que a cidade, né, que o urbano traz. Eles só construíram isso por um ideal. Ninguém estava querendo isso de verdade. Eles queriam construir esse sentimento, mas ninguém vivia no campo. Esses caras todos viviam nos centros urbanos da Europa e também aqui no Brasil isso também se verificava verdadeiro. Então a gente vai falar em fingimento poético porque os caras criam uma parada que simplesmente não existe. Entendeu? E aí eles vão usar também pseudônimos para recuperar também aquela ideia grega da Arcádia. E no Brasil, principalmente, a gente vai ver que isso aqui está intimamente ligado à Inconfidência Mineira. Tá? A gente vai ver que os escritores no Brasil, principalmente os poetas, estavam tentando, né? Eles estavam por dentro daquele movimento que é conhecido como Inconfidência Mineira, que foi uma das, se não me engano, a primeira tentativa de libertar o Brasil do domínio português e instaurar aqui uma república. Galera, agora vamos falar um pouco do contexto brasileiro, né, em relação ao arcadismo. O arcadismo no Brasil ele vai começar com a publicação das obras poéticas do poeta Cláudio Manuel da Costa e também da formação do que se chamou Arcádia Ultramarina, que foi uma reunião de escritores daquela época. Então foi a primeira escola literária do Brasil, beleza? Ambas aconteceram no ano de 1768. A gente vai trabalhar com um texto do Cláudio Manuel da Costa
O Cláudio Manuel é considerado o poeta de transição entre o barroco e o arcadismo. E a gente vai ver as consequências disso mais à frente, beleza? Essa poesia aqui está voltada para a cidade de Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica. Por quê, gente? Aqui a gente está vivendo o ciclo do ouro, né? O ciclo da mineração. Você tem em Portugal vindo para cá o tempo inteiro querendo levar as nossas riquezas naturais. Nesse caso, nesse momento, o ouro. Muito, muito, muito ouro. Beleza? Então a literatura, né, a base da literatura, sai da Bahia, lembra que agora de Matos na Bahia, e vem para as Minas Gerais, para a cidade de Vila Rica, onde acontece a Inconfidência Mineira, o primeiro movimento de tentativa de libertação do Brasil, né, do domínio português. A gente vai ver que tanto o Cláudio Manuel da Costa quanto o Tomás Antônio Gonzaga participaram da Inconfidência Mineira e foram pegos, né, e foram condenados. Nesse momento você vai ter a escrita, né, da poesia lírica e de poesia épica. Professor, o que é poesia épica? Galera, a poesia épica, né, até o gênero épico é um subgênero do gênero narrativo. Ela narra uma história, tá? Então você vai ter uma poesia que narra uma história. Que história? Histórias de heróis, né? A Ilíada é um exemplo de poesia épica, beleza? No Brasil a gente vai dar destaque para duas obras, que são o Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, do escritor José de Santa Rita Durão, beleza? Nenhuma dessas duas obras tiveram assim grande expressão. A gente vai trabalhar bastante e são de muita importância a poesia lírica dessa época. Vamos trabalhar então com alguns exemplos? Então, gente, vamos trabalhar aqui os nossos exemplos, né? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é do Cláudio Manuel da Costa, como eu falei, um poeta de transição entre o barroco e o arcadismo. O que vai acontecer, galera? Ele vai trazer algumas características do movimento barroco ainda no arcadismo. Vejam só, aqui é um trecho do Obras Poéticas, primeira obra Arcade. Ou seja, muita coisa na literatura barroca está arraigada dentro do Cláudio Manuel. Beleza? Esse aqui é o soneto 14, vamos a ele. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos transladado, no gênio do pastor, o da inocência. E que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade. Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Aqui quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Gente, primeira coisa aqui, muito barroca, é a antítese, né? Ele vai falar o tempo inteiro sobre a antítese. Ele aqui, ó, o trato pastoril e a civil correspondência. Ou seja, você tem a parte rural e a correspondência urbana. Você vai ver que o poema está recheado aqui de antítese o tempo inteiro, né? Ele tem uma estrutura bem enxuta, um palavreado bem simples, né? Ele vai trazer aqui a construção do pastoreio, a construção do campo, a natureza, né? Toda aquela ideia, né? E ele está aqui falando fuja do urbano, a ideia do fugere urbe. Todos os ideais Arcade estão aqui, só que ao mesmo tempo ele tem uma retórica um pouco barroca quando ele vai fazendo essas correspondências e ele vai... É que assim, ele não só constrói o campo como maravilhoso, mas ele também constrói a cidade como um lugar ruim. A gente vai ver daqui a pouco o Tomás Antônio Gonzaga, e aí vocês vão ver que ele vai falar só do campo. Galera, vestibular adora duas questões. Ele te dá um texto, geralmente de poema, e pergunta assim: como esse poema se enquadra nos fundamentos da escola Arcade, por exemplo? E ele também adora o contrário, né?
Apesar desse poema ser Arcade, como que ele tem aspectos que se enquadram em alguma outra escola literária? Eles adoram isso, galera. E aí aqui é importante que a gente procure características, aqui no caso, barrocas, né, dentro do poema Arcade. Beleza? Vamos ver o próximo exemplo então. Esse exemplo aqui é a lira número 1 do livro As Liras, também conhecido como Marília de Dirceu. Dirceu é um nome bem popular nesse momento, né? É do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga é considerado o maior poeta Arcade, não só do Brasil, mas em língua portuguesa. Interessante que ele nasceu em Portugal e veio do Brasil ainda bem pequeno. Vamos ler aqui. Irás a divertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Que coisa bonita, né, gente? Vocês veem aqui, ó, não tem nada demais, é no outro exemplo você tem inversões, né? Você tem, aqui não, você vê que não tem um vocabulário rebuscado, é uma coisa bem simples para todo mundo entender que ele ama Marília, que a vida é bela, eles vão pra floresta. Cara, quando você fala em floresta pra mim eu fico com medo, né? Cobra, esse negócio todo não é legal. Aqui não, a floresta é um lugar de paz, a floresta é um lugar onde os pássaros voam e cantam, as árvores são lindas e maravilhosas, os riachos, aquelas coisas. Essa ideia toda é bem propícia para o arcadismo, né? E aí aqui a Marília sustentada no braço do seu amado. E aí aqui assim, a construção desse amor, um amor bonito, um amor que se realiza porque eles estão juntos, né? Não é aquela coisa da mulher distante, como a gente vai ver num futuro próximo. O Tomás ele faz isso muito bem e esse livro inteiro é essa paz aqui. Fica um pouco chato ler ele inteiro, né? Mas ele é bem bonito, ele é bem recheado de lirismo. O Tomás Antônio Gonzaga ele vai escrevendo durante bastante tempo, ele vai ser preso depois por causa da Inconfidência Mineira, né? Ele era um dos expoentes da Inconfidência Mineira, ele vai preso e dentro da prisão, aí não tem nada para fazer, ele vai escrever. Só que aí é um pouco diferente, né, galera? Ele tá preso, ele tá longe da mulher amada, então ele começa a fazer uma poesia bem mais pessimista e essas características aqui vão embora. Aí ele vai fazer o que a gente vai chamar de pré-romantismo. Mas isso e aí assim, a gente vai ver como é que o romantismo vai se desenhar. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma continuidade entre os estilos de época e não uma ruptura incisiva entre eles. O Cláudio Manuel da Costa é um exemplo do barroco para o arcadismo e o Tomás Antônio Gonzaga, talvez em menor escala, do arcadismo para o romantismo. Galera, é isso. Se o arcadismo cair na prova, eu sei que vocês vão mandar bala. Valeu!